Olá pessoas, a aula de hoje vamos falar sobre as leis de Newton. Tá? Eu coloco aqui versão resumida, já vão entender por quê. As leis de Newton são basicamente as três leis do movimento, tá? Conhecida como princípio da inércia, a primeira lei, a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, o princípio da ação e reação. Eu gosto de tratar aqui como versão resumida porque dá a impressão que Newton, no momento de inspiração, falou: vou descrever as leis que regem o movimento dos corpos aqui na superfície da Terra, e não foi assim que aconteceu. Newton escreve um tratado de física e filosofia natural, na época que se chamava. O nome do tratado é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, no qual ele descreve o movimento dos corpos na superfície da Terra e o movimento planetário. Né? Então ele vai discorrendo ao longo do livro, tem 3 volumes, o primeiro volume é publicado em 1687, o que sobra para a gente hoje, o que a gente estuda na escola hoje, são as conclusões que Newton chegou. Não é o texto do Newton que a gente está estudando na escola. São só as conclusões que ele chegou nos seus estudos. E para quem tiver interesse, o livro do Isaac Newton está aqui, ó, a capa recente dele, ó, tá? Se eu não me engano, editora da USP. Dá para comprar ele em livraria ainda, né? Principalmente em livraria virtual, você consegue achar edições recentes. Mas aqui está uma edição antiga. Né? Então vamos lá. O primeiro princípio da inércia diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme até que seja forçado a mudar seu estado. Esse texto aqui é meu, tá? Você pode ver no livro didático ou em site na internet um texto que vai ser bem parecido com isso aqui. Não vai mudar muito dessa frase aqui. Mas a ideia aqui é o seguinte: a história mostra que Newton se baseou muito nos trabalhos de Galileu, era um antecessor do Newton, eles não foram contemporâneos, né? Então Newton teve acesso aos livros que Galileu publicou, estudou o que Galileu falava nos livros, e Galileu propõe um experimento de pensamento. Ele fala o seguinte, que eu estou ilustrando aqui, ó. Fala o seguinte: se você põe uma esfera de bronze perfeitamente esférica para descer numa rampa de madeira perfeitamente polida, ao longo da descida ela ganha velocidade, a velocidade dela aumenta. Né? E ao passo que, se ela sobe a rampa, ao longo da subida a velocidade dela diminui. Então, Galileu argumenta que na descida, hoje em dia a gente falaria pela ação da gravidade, mas Galileu não conhecia a gravidade como a gente conhece hoje, né? Então, mas Galileu falava que na descida o movimento era forçado para baixo, ela ganhava velocidade para baixo, e na subida o movimento continuava sendo forçado para baixo, fazendo com que a esfera perdesse velocidade na subida. Quando ele fala que a esfera era perfeitamente esférica e a rampa perfeitamente polida, ele está dizendo para a gente para desconsiderar o atrito, diminui o atrito ao máximo, que você vai chegar a essa conclusão, que na descida a esfera ganha velocidade, na subida ela perde, e quando ela se encontra num plano horizontal, ela não tem razão nem para ganhar velocidade, nem para perder velocidade. Então esse movimento horizontal aqui, uma vez que ele existe, ele seria perpétuo. Tá? Não sei, em outras palavras, não sei se vocês me entenderam, mas esse movimento aqui ele não terminaria nunca. Né? A velocidade aqui não tem razão nem de aumentar, nem de diminuir nesse trecho horizontal. De novo, eliminando o atrito. Então, por que a gente, quando arremessa um objeto no chão, vocês podem fazer isso com qualquer objeto, ele tende a parar? Ele tende a parar por causa do atrito.
né? Você pegar principalmente se não for esférico, pega uma caixa e arremessa num plano horizontal, a caixa vai deslizar e com o tempo ela para, porque ali existe uma força de atrito fazendo com que ela perca velocidade. Se essa força de atrito não existisse, o movimento seria perpétuo, ok? Então, porque essa primeira parte aqui é muito intuitiva, né? Um corpo tende a permanecer no seu estado de repouso. Ok, um objeto parado tende a permanecer parado. Isso é bem intuitivo para a gente, mas uma vez que o objeto esteja em movimento retilíneo e uniforme, ele também tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Essa situação aqui de movimento retilíneo e uniforme é uma situação de equilíbrio dinâmico. Tá? Então o objeto ele tende a permanecer nesse movimento, exceto quando uma força age sobre ele. Ok? Daí vem a ideia de inércia. Né? Por que é chamado princípio de inércia? Inércia é uma propriedade que todo corpo possui em resistir a variações na sua velocidade. E a massa de um corpo é a medida da sua inércia. Aí, raciocina comigo aqui, o que é mais fácil de movimentar, uma bicicleta ou um caminhão? Né? Bicicleta, o mecanismo de movimento dela é simples, você senta aqui, começa a pedalar, já está em movimento. O caminhão é um movimento, uma atividade muito mais complexa, né? Você tem que pegar, ligar o caminhão, movimentar engrenagens aqui para fazer o motor movimentar o caminhão. Basicamente pela diferença de massa. A bicicleta com um empurrão ela sai do lugar e o caminhão não acontece a mesma coisa. Você tem uma massa muito maior aqui, então exige uma complexidade maior para colocar esse objeto em movimento. Né? Então o caminhão tem mais inércia. Né? E o inverso também é verdadeiro, não só para colocar em movimento, mas como frear. Se você vê uma criança de bicicleta prestes a cair, e se você tem um comportamento altruísta, né, você tende a segurar a criança para ela não cair. Agora, a mesma coisa você não faz com o caminhão. O caminhão está vindo descendo uma ladeira, você não se prostra na frente do caminhão para tentar segurar ele. Obviamente, você sabe que para segurar essa massa, você precisa de uma força muito grande. Daí, a gente vem aqui o segundo princípio, a segunda lei de Newton, como consequência da primeira, o princípio fundamental da dinâmica. Né? Para você movimentar uma massa, você precisa de uma força resultante diferente de zero. E essa força resultante vai fazer com que essa massa que você está tentando movimentar varie a velocidade. Ou seja, a variação de velocidade que um corpo possui é proporcional à força resultante aplicada nele. Variação da velocidade, nessa formulazinha aqui, aparece como aceleração. Então, lembrando aí que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, aqui é a ΔV sobre ΔT. Tá? Aqui eu coloquei como uma notação vetorial, só para enfatizar que a força resultante ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Ok? Então, quando você tem um objeto com mais massa, você precisa de mais força para causar a mesma aceleração. Agora, a mais controversa de todas, o princípio da ação e reação. Eu já vi muita gente errando na interpretação disso daqui. Quando você lê nos livros ou nos sites, também não explica muita coisa. Então, eu gosto de colocar esse enunciado aqui. Ó. As forças na natureza surgem da interação entre dois corpos, ou seja, as forças surgem aos pares. Tá? Então, quando a gente falou sobre forças na aula passada, eu mostrei para vocês um elenco ali de forças, força peso, normal, tração, atrito e elástica. Cada força daquela é um par. Imagina que a força é um tênis. Você entra na loja, né, salvo alguma exceção que eu não conheço, mas toda loja de tênis que eu conheço, ela vende tênis aos pares. Então você compra um tênis, dentro da caixa vem um par de tênis. Né? Então a força peso, por exemplo, é um par de forças. É a força com que o planeta Terra atrai corpos próximos à sua superfície. Então você tem a força que a Terra aplica no corpo e a força que o corpo aplica na Terra.
Pô, parece absurdo, professor, mas é. Aqui tem um exemplozinho mais simples, faz mais fácil de visualizar. Quando a gente caminha, a menina que está correndo, caminhando, você empurra o chão para trás, vamos dizer assim. Tá? Como tem atrito entre o seu tênis e o chão, essa força com que você empurra o chão para trás é uma força de atrito. Então o chão ele também empurra o seu pé para frente. Tá? Quem se desloca nesse caso? Quem se desloca é a pessoa, porque a gente coloca o chão como referência. Vamos entender melhor esse raciocínio. Eu coloquei aqui, ó. Imagina uma pessoa empurrando um armário, tá? Quando a pessoa empurra o armário, ela troca um par de forças com o armário. Então, ó, essa pessoa aplica a força no armário e o armário aplica uma força na pessoa. Imagine o seguinte, agora é imaginar, tá? Vem comigo aqui na imaginação, no raciocínio. Imagina que esse armário aqui, ele tem rodinhas aqui. A gente não consegue visualizar, mas ele tem rodinhas. Se esse cara empurra o armário se move para a direita. Ok? Simplesinho. Esse seria o pensamento mais natural. Agora, imagina uma outra situação. Esse armário não tem rodinhas e esse cara aqui está em cima de uma plataforma com rodinhas. Ele está em cima de um skate. Imagina essa situação. Aqui não tem skate, mas imagina um skate desenhado aqui. Quando esse cara empurra o armário está travado no chão. Quem é que vai se mover? O cara. Quando ele empurra, por ele estar em cima do skate, ele vai se mover para a esquerda. Então, por que ele se move? Porque tem uma força atuando nele. De novo, eu repito, quando ele empurra, apesar da gente ter a noção de que a pessoa exerce a ação, quem é a ação, quem é a reação, pouco importa. Né? Quem vai se movimentar vai depender do referencial que a gente adota. Se a gente adotar o homem como referencial, o armário se move em relação a ele, quando ele está empurrando o armário. Se a gente colocar o armário como referencial, o homem pode se mover em relação ao armário. Nessa situação que eu falei, coloca um skate aqui, ou que a pessoa empurra o armário, mas o armário está travado no chão, é a pessoa que vai se mover. Tá? Uma terceira possibilidade seria o armário ter rodinhas e a pessoa está em cima de um skate. Quando a pessoa empurrar o armário, ambos vão se mover. O armário se move para a direita e a pessoa se move para a esquerda. Só que nessa situação eu posso argumentar com vocês o seguinte. O armário ele tem uma massa maior do que a pessoa. Nessa última situação. A massa do armário é maior do que a pessoa. Então o que vai acontecer quando a pessoa empurrar o armário e o armário poder deslizar e a pessoa também deslizar no lado oposto? O armário ele vai se mover menos do que a pessoa. Porque para a mesma intensidade de força, aquele cara que tem mais massa vai ganhar menos aceleração. Então, o par ação e reação aqui, ó, ele age em corpos diferentes, ok? Em sentidos opostos, mas com a mesma intensidade. Se é com a mesma intensidade, aquele cara de maior massa vai ganhar menos velocidade em relação àquele cara mais leve, de menor massa. Ok? Exercícios resolvidos. No vagão restaurante de um trem, duas crianças brincam de futebol de botão. Quando o trem freia, jogadores, traves e bolinhas são lançados para frente. Por que isso acontece? O trem está freando. Como o trem está freando, tudo que está dentro do trem tem a tendência de permanecer em movimento. Por isso que as coisas vão ser arremessadas para frente. Aí você lê aqui a resposta, né? Quando os freios do trem são acionados, a frenagem é transmitida rapidamente para o veículo. Os jogadores, trave e bolinha tendem a continuar o movimento, por isso tem a impressão de que foram lançados para frente. A mesma coisa acontece no ônibus, seja o ônibus acelerando ou freando, ou fazendo curvas, né? Quando o ônibus faz uma curva para a direita, o teu corpo tem a tendência de permanecer no movimento em linha reta. Por isso que o teu corpo vai para a esquerda em relação ao ônibus. Mas se você pensar na estrada, o teu corpo está tendendo a permanecer no movimento em linha reta. Né? Mas o ônibus está fazendo uma curva, então
você é arremessado para fora da curva. Tá? Aqui um exercício relacionado à segunda lei. É a única fórmula que a gente tem ali, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então ele diz aqui que a força aplicada pelo motor de um carro é de 1955 newtons, e se a massa total do carro é 850 kg, quanto vai ser a aceleração? Então, simplesmente substitui no lugar da força 1955, no lugar da massa 850 e a aceleração. Cuidado aqui que a aceleração está na direita da igualdade, tá? Então esse 850 aqui, ó, que está multiplicando a aceleração, ele passa dividindo, tá? Na resolução não aparece isso, mas esse resultado aqui é a divisão de 1955 por 850. É o 850 que passa dividindo, tá ok? Preste atenção, já vi muita gente errando nisso, tá? Se ficar com dúvida, inverte a igualdade antes de terminar o cálculo. E refaçam o cálculo só para conferir o resultado, tá? E aqui a letra B eu vou deixar com vocês, mas ele fala aqui que a massa mudou. Se a massa mudou, você vai refazer o cálculo com a massa nova, tá? Apesar de ser resolvido, aconselho que vocês refaçam esse exercício para treinar, tá bom? E aqui a Terra aplica sobre um corpo de 5 kg uma força, que é o peso, na direção do seu centro. Ou seja, se a gente entender a Terra é circular, o objeto que está próximo à superfície dela vai ter uma força-peso para baixo, mas essa direção vertical para baixo aponta para o centro do planeta. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E a intensidade é de 50 newtons. Identifique a reação do peso. Pô, é o que eu acabei de falar. Se a Terra aplica força no corpo, o corpo também aplica força no planeta. Por mais estranho que isso possa parecer. Só que nessa jogada aqui, quem geralmente a gente adota como referencial é o planeta Terra. Por isso que essa reação aqui a gente quase não fala sobre ela. Porque a gente sempre analisa o movimento dos objetos em relação ao planeta. Tá? Então, mas vamos lá. A força-peso é a interação gravitacional entre os dois corpos, no caso a Terra e o corpo de 5 kg. Podemos dizer que a ação é a força de atração da Terra sobre o corpo, em direção ao seu centro, e a reação é a força de atração do corpo sobre a Terra, em direção ao centro deste. Está entendido? Que eu acabei de explicar antes. Tá? Eu expliquei antes de ler a resposta. Se for o caso, pausa o vídeo, volta e ouve de novo. Ou seja, essas forças têm a mesma direção e sentidos opostos. Também possuem a mesma intensidade. Ok? A gente fica por aqui por hoje. Acho que já é bastante coisa. O vídeo ficou até um pouquinho longo. Qualquer coisa assistam novamente. E as próximas aulas a gente vem com exercícios. Tchau, tchau.